Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos no livro de Atos, no capítulo 1 e o versículo de número 8, onde está escrito assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui estamos diante de uma palavra de Jesus para os seus discípulos, logo após a sua ressurreição, quando ele apresenta-se diante dos discípulos e começa a dizer-lhes estas palavras. Portanto, com base nesse texto, vamos falar sobre testemunhas ou testemunhar com poder. Foi o que Jesus encarregou os seus discípulos de fazerem. Nós entendemos que uma testemunha, ela precisa ter algumas qualidades. Ela precisa ser verdadeira, leal, sincera, prudente. Ela deve ter conhecimento dos fatos que ela vai testemunhar, sejam o testemunho ocular ou o testemunho através de informações que podem trazer este conhecimento. No entanto, o que Jesus disse aqui, ele disse aos seus discípulos, porque ele os havia preparado durante o seu ministério terreno. Jesus, quando começou o seu ministério, foi primeiramente ungido com o Espírito Santo. Nas palavras de Pedro, que Lucas registrou em Atos 10 e 38, está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, toda a missão de Jesus, do seu primeiro ao último dia do ministério, ele desempenhou debaixo do poder, da unção, da virtude gloriosa do Espírito Santo. E aqui, no seu ministério, o método de Jesus foi primeiro fazer para depois ensinar. E o ministério de Jesus se baseou em 3 pontos principais. Primeiro, pregação. Jesus pregou por todas as partes. Segundo, ensino. Jesus ensinava no templo, nas casas, aonde quer que tivesse a oportunidade. Terceiro, Jesus operava milagres, curas, libertações. Então, o ministério de Jesus foi desenvolvido nesses 3 pontos: pregar, ensinar e curar. E isso tudo foi o que fortaleceu a convicção dos seus discípulos naquele período do treinamento, porque quando chegasse a oportunidade, eles iriam colocar em prática tudo aquilo que ouviram e aprenderam da parte de Jesus. No entanto, isto tudo que Jesus fez e realizou tornou-se então sendo o conteúdo do evangelho que devemos pregar. A ordem de Jesus, registrada por Marcos no Evangelho, capítulo 16 e o versículo 15, está escrito assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Esta foi a ordem de Jesus, depois de ressuscitado, que os discípulos fossem a todo lugar e a toda criatura com o Evangelho e pregasse este Evangelho. Então, eles, na verdade, eram testemunhas vivas e testemunhas que poderiam dizer intrépidas, porque eles estiveram presentes com Jesus em todas as realizações e, portanto, agora, eles não partiriam do zero, mas eles iriam utilizar-se todo o fundamento estabelecido por Jesus para a composição do Evangelho. Evangelho poderoso, Evangelho santo, Evangelho verdadeiro, Evangelho que transforma vidas. Este Evangelho que Jesus preparou
para que os discípulos, na sequência, viessem falar a respeito do evangelho. Porém, a ordem de Jesus foi: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não autorizou que os discípulos saíssem imediatamente, sem que primeiro fossem revestidos do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo seria a capacitação espiritual necessário que eles precisavam para se tornarem verdadeiras testemunhas, eficazes e poderosas nas mãos do Senhor, porque eles estariam falando a respeito de Jesus. E como em Jesus a atuação do Espírito Santo foi plena, foi profunda, ele também decidiu que assim seria com os seus discípulos, que se tornariam as suas testemunhas e que deveriam testemunhar com poder, o poder do Espírito Santo. Então, a ordem deixada por Jesus foi de que eles ficassem em Jerusalém, até que fossem revestidos do poder. E ao serem revestidos, ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Quando eles recebessem a virtude do Espírito Santo, eles certamente se tornariam essas testemunhas eficazes, poderosas, verdadeiras, que realizariam um trabalho digno do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a ordem deixada por Jesus para os seus discípulos antes da sua ascensão, que eles não saíssem antes de serem revestidos do poder do Espírito Santo, esta ordem é válida também para os nossos dias. Passado 21 séculos, nós estamos aqui debaixo da orientação de Jesus, e a mesma ordem que ele deu aos discípulos, ele dá a mim, ele dá a você, ele dá a cada um de nós. E a nossa Jerusalém é o lugar onde habitamos, é o lugar onde moramos. Nós não devemos sair pregando, anunciando, sem que antes sejamos revestidos do poder do Espírito Santo, que recebamos esta virtude poderosa. Foi com razão que Jesus, ao pedir ao Pai que enviasse outro Consolador, Jesus disse que o Espírito Santo viria para ficar conosco e em nós. Ele nos ensinaria, ele nos guiaria em toda a verdade, ele nos capacitaria com a unção, o poder, ele colocaria as palavras na nossa boca, com as quais nós devemos chegar-nos ao pecador, a toda criatura, e falar a eles a respeito de Jesus. E esse testemunho deve ser um testemunho na direção de Deus e no poder do Espírito Santo. Então nós precisamos, hoje também, ser testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo, e isso com especialidade na nossa vida diária, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, ações, atitudes, comportamentos, negócios, em tudo o que fizermos, deve estar identificado que nós agora pertencemos a Cristo, servimos a Cristo e somos suas testemunhas verdadeiras. E devemos fazê-lo com poder, com vida e com palavra. Então, estas testemunhas que Jesus requer são as testemunhas genuínas, verdadeiras, que elas são inconfundíveis, porque a identificação delas com Jesus é muito grande. Não se pode ser testemunha de Jesus se não estiver identificado com ele. Foi por esta razão que Jesus mandou que se pregasse o evangelho a toda criatura e em todo lugar. Aqueles primeiros que receberam a ordem de Jesus, esperaram o revestimento de poder, saíram proclamando, pregando, anunciando, declarando o evangelho de Jesus Cristo e ganhando as almas para o Senhor. Os que foram ganhos foram vivendo a vida cristã, identificando-se com Jesus, e passaram também, depois de receberem o revestimento do poder, a se tornarem essas testemunhas dinâmicas, poderosas, eficazes e produtivas nas mãos do Senhor.
E este evangelho chegou até a nós, porque a ordem de Jesus era, começando por Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Nós estávamos nos confins da terra, e mesmo assim, aqueles que fielmente receberam a mensagem, entenderam o propósito de Deus e se colocaram nas mãos do Senhor, foram leais e fiéis, mesmo enfrentando situações adversas, perseguições, ameaças, prisões, mortes, toda sorte de impedimento, mas a boca deles estava livre para falar a respeito de Jesus, anunciar em Jesus a salvação, trazendo ao nosso conhecimento pelo conteúdo do Evangelho. É aí que exatamente o Espírito Santo trabalha, porque quando a palavra da fé, do Evangelho, ela é pregada, ela gera fé em nosso coração. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo gera esta fé no nosso coração, nós tomamos consciência de quão perigosa era a nossa vida sem Jesus, longe, distante, errante, perdido e com uma eternidade comprometida. Mas ao passo em que as testemunhas de Jesus foram fiéis e proclamaram o Evangelho com a vida, o testemunho, na direção do poder do Espírito Santo, este Espírito Santo, ele veio a nós e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Passamos a entender qual era a nossa infeliz condição. E o próprio Evangelho propõe, através de Jesus Cristo, a cura, a salvação, a libertação e a transformação para a nossa vida. O Espírito Santo, ao nos convencer, ele focou principalmente na nossa personalidade, no nosso entendimento, no nosso sentimento e na nossa vontade. No nosso entendimento, quando o Evangelho veio, o Espírito Santo nos convenceu, abriu-nos a compreensão para entender qual era o nosso real estado e os perigos que rondavam a nossa vida. E ao entender e saber que estávamos separados de Deus, na condição de inimigos, distante, errante, isso trouxe-nos a tristeza no nosso sentimento. Nós ficamos tristes pela nossa condição e, através da compreensão, gerou-se o arrependimento. E o arrependimento causou tristeza do estado em que nós estávamos. Porém, o Evangelho trouxe-nos a proposta de libertação, de salvação, através de Jesus. E aí o Espírito Santo convenceu a nossa vontade a decidirmos por Cristo Jesus. E aí, reconhecendo e recebendo-o com alegria no coração, nós o confessamos como Senhor e Salvador da nossa alma. A partir daquele momento, a nossa vida foi transformada, foi liberta, não tinha mais nenhuma identificação com a vida anterior, longe, distante, errante, inimigo, perdido. Agora, em Cristo, salvo, liberto, transformado, justificado, tendo acesso à presença de Deus e tornando-se uma testemunha viva e eficaz do Senhor Jesus, por estar servindo, por ter experiência de vida e por receber a virtude do Espírito Santo que nos capacitou para nos tornarmos testemunhas poderosas de Jesus. Portanto, testemunhar com poder. Esta é a orientação de Jesus para a nossa vida. Porém, para se tornar uma verdadeira testemunha de Jesus, nós precisamos de 3, 4 coisas necessárias. Primeiro, ter experimentado a vida cristã. Nós não podemos pregar sobre a vida cristã se nós não temos esta vida em Cristo. Então, a primeira característica de uma verdadeira testemunha é que ela precisa ter experiência pessoal da vida com Cristo. Viver com Cristo, para Cristo e por Cristo. Nesta identificação, o ponto principal da vida dessa testemunha já está satisfeito.
Mas há um segundo ponto. Ela precisa também estar pronta para expressar a mensagem através das suas ações diárias, do seu dia a dia. Uma vez que está experimentando a vida cristã, ela deve demonstrar a realidade desta vida nos seus atos, nos seus comportamentos, nos seus negócios, em tudo o que faz ou está envolvido. Deve estar pronto para expressar a realidade da mensagem salvadora de Jesus. Terceiro, deve estar também disposta a alcançar e ajudar aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que estão ainda distantes, precisando ser alcançados. A ordem de Jesus foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Em qualquer lugar, aonde formos e encontrarmos as pessoas como verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus, nós devemos falar a respeito de Jesus para estas pessoas, para que elas creiam em Jesus e sejam salvos. E esse trabalho, ele deve ser feito com amor, com paixão, com alegria, com dedicação, mesmo enfrentando tempos difíceis, tempos trabalhosos, críticos, semelhante aos dias em que nós estamos vivendo. Mas a verdadeira testemunha não se intimida pelas circunstâncias do momento que está vivendo, mas ela continua fluindo no testemunho através do poder do Espírito Santo, falando sobre Jesus e o evangelho que ele nos comissionou para pregar. A única coisa que Jesus nos encarregou foi: ide pregai o evangelho. Toda coisa fora do evangelho não está no escopo da orientação de Jesus. Ele mandou pregar o evangelho. Agora, o evangelho pleno, completo, como ele é, sem diluir, sem manipular, sem enganar, sem tirar, sem acrescentar, o evangelho como ele é. Foi por esta razão que Paulo disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este evangelho poderoso chegou na cidade de Tessalônica. Evangelho por palavras, por poder e muita operação do Espírito Santo. Os nossos dias podem ser estes dias maravilhosos na presença de Deus, porque temos o evangelho a pregar, temos a ordem de Jesus para recebermos o revestimento de poder, para nos tornar testemunhas e a partir de então sairmos ao campo e testemunhar com poder a respeito do Senhor Jesus. Então, que possamos experimentar novamente aquela vívida experiência que os apóstolos tiveram no memorável dia do Pentecoste. Aquela experiência está disponível para mim e para você também. Nos dias de hoje, depende nos submetermos à vontade do Senhor e ele agirá em nosso favor. Portanto, o Cristo vivo e poderoso, ele está disponível a nós e a todo mundo. Ele não ficou restrito a um povo, a uma geração. Ele está disponível a tantos quantos se cheguem a ele. Portanto, que cada um de nós possamos, em sã consciência, levar esta tocha do evangelho, do testemunho vibrante, vivo, poderoso de Jesus Cristo até aos confins da terra, como ele orientou os discípulos, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Hoje nós estamos nos confins da terra, mas ainda há muitos lugares por serem alcançados. E Deus espera de mim e de você que sejamos essa testemunha eficaz, verdadeira, poderosa nas mãos do Senhor. Que possamos tornar-nos autênticos testemunhas verdadeiras, vibrantes de Cristo, até a sua volta maravilhosa. Foi esta a promessa de Jesus. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Você tem sido uma testemunha de Jesus? Ou você tem se ocultado, se escondido
e não tem levado a sério este compromisso que Jesus colocou sobre mim e sobre você. Se você ainda não tem sido, procure a partir de hoje colocar-se na posição diante do Senhor. Busque o revestimento de poder, a virtude do Espírito Santo. Capacita-te na leitura e meditação do Evangelho. Procure aplicá-lo na sua vida diária e você então estará habilitado a testemunhar com poder a respeito de Jesus. Você que já faz isso, continue, prossiga, os resultados são abundantes, a glória de Deus se manifestará, sua vida será enriquecida com novas experiências da sua identificação com Cristo e fidelidade em testemunhar a respeito do Senhor Jesus. Que isto possa ocupar todo o nosso ser, o comprometimento com o Evangelho que Jesus nos encarregou, mas fazê-lo somente debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, que aí os resultados estarão garantidos diante de nós, salvação de almas e a glória de Deus manifestada no meio do seu povo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.